Olá, professor, olá, professora. No vídeo anterior, nós falamos aí das classificações, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento em relação à saúde, né, as suas terminologias, e agora nós vamos falar, de fato, do transtorno do espectro autista, né, da sua classificação, das suas características. Então, vamos começar. A gente precisa entender que esse é um transtorno que faz parte dos transtornos do neurodesenvolvimento. E essa é a classificação atual. E nós estamos nos baseando, assim, estou me baseando, no DSM-5-TR. Os déficits das pessoas que têm transtornos do neurodesenvolvimento, eles vão variar muito em relação às funções executivas, em relação à aprendizagem, em relação aos prejuízos globais, habilidades sociais e inteligência. Então, essa é uma caracterização dos transtornos do neurodesenvolvimento como um todo. Então, é importante a gente saber que a mesma pessoa pode ter mais de um transtorno do neurodesenvolvimento. Por exemplo, o transtorno do espectro autista é um dos transtornos, mas há outros, né? Vamos ver quais são eles? Então, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos deficiência intelectual, transtorno de comunicação, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno específico de aprendizagem e transtornos motores. Então, nós temos aí 6 diferentes tipos de transtornos do neurodesenvolvimento. E uma pessoa, ela pode ter, por exemplo, transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade juntos, combinados. Ou então, ela pode ter também, por exemplo, transtorno do espectro autista e deficiência intelectual combinados também. Então, é possível que uma mesma pessoa possa ter mais de um transtorno. Isso é importante a gente saber. Em relação ao transtorno do espectro autista, existem 2 conjuntos de características principais: os déficits sociais e de comunicação e os comportamentos repetitivos ou estereotipados. Então, esses são os 2 conjuntos principais que caracterizam as pessoas com TEA. O transtorno, ele tem um curso variado. Então, se a gente for pensar em prognóstico, o que é o prognóstico? É o desfecho em relação a uma determinada condição ou doença, tá? É o desfecho disso. Ele é bastante variado. Então, como que nós conseguimos entender isso? Então, há pessoas que vão precisar de muito suporte para realizar as atividades. E há pessoas que conseguem realizar a maior parte de suas atividades sem necessitar de suporte. Só de um suporte pontual, depende do contexto. Em relação ao primeiro conjunto de características, que são os déficits sociais e de comunicação, a gente está falando de pessoas muito, muito diferentes. Tem pessoas que emitem poucos sons, tem pessoas que elas não conseguem se comunicar de forma vocal. Há pessoas que conseguem se comunicar de forma vocal, mas podem ter alguma dificuldade. E há pessoas que conversam de forma fluente, inclusive fala vários idiomas. Então, nós estamos falando de pessoas muito diferentes. Mas quando a gente fala das características centrais desta parte dos déficits sociais de comunicação, a gente está falando de alguma dificuldade que a gente chama de reciprocidade emocional e social. Então, às vezes, a pessoa com autismo, né, ela tem essa dificuldade de entender, por exemplo, se estamos ali numa roda de conversa e está todo mundo rindo, a tendência é a gente rir junto, reagir em relação ao outro, né? Ao que ele está fazendo. Mas já a criança ou a pessoa com autismo, ela pode não ter reação nenhuma, não responder a esse contexto social e emocional. Então, ela tem essa dificuldade de compreender e de responder de forma típica, por exemplo, a essas situações.
Ela também pode ter dificuldade na comunicação verbal e não verbal. Às vezes ela pode produzir poucos sons e ter essa dificuldade de falar, e também ela pode ter dificuldade na questão de comunicação, de identificação de sinais não verbais. Então, se eu olho para vocês e falo assim, bonito, hein? Eu estou falando uma coisa, mas a minha expressão é totalmente diferente daquilo que eu estou falando. Então, uma ironia, estou usando uma ironia. Uma pessoa com TEA, talvez, ela não identifique essa diferença entre expressão e gesto, a sua postura e o que você está falando. Então, essa é uma dificuldade na comunicação e que pode ter, né? Então, são várias as características, mas tem um conjunto de características que definem aí em relação a esse transtorno, tá? Mas cada pessoa autista tem as suas próprias características, uma diferente da outra, né? Elas também podem ter dificuldade em iniciar e manter relacionamentos. Então, vamos supor que a gente tem uma pessoa que não sabe muito bem como dar um bom dia, se comunicar, olhar nos olhos, né? Acha aversivo e involuntariamente não olha no rosto das pessoas. Em uma conversa, pode não entender exatamente quais são as situações ou a forma de comunicação que está acontecendo para que a conversa flua, né? Pode, às vezes, querer falar só dos seus interesses específicos. Aí deixa aquela pessoa que está ali conversando, às vezes chateada, né? Às vezes, algo que para nós, assim, em alguns contextos, para as pessoas típicas, pode parecer até uma questão, assim, que a pessoa parece que está ignorando o que ela está falando, né? Mas não é, é o comportamento, né? É como a pessoa recebe aquilo. Às vezes você está assim, rindo sem parar, a pessoa passa, né? E já se atenta ao que você está fazendo ali. Ou então, quando você está chorando, a pessoa típica, ela chega e pergunta para você o que aconteceu. Já a pessoa com TEA, ela já tem essa dificuldade. Então, ela não vai chegar até você, não é que ela age indiferente ou é insensível, mas ela tem dificuldade de lidar com situações assim, que são sociais, né? Aí, o que a gente precisa analisar? Nós estamos falando de pessoas muito diferentes. Pessoas que têm dificuldades sociais de comunicação. Então, não quer dizer que essas pessoas não se comuniquem, mas elas se comunicam de maneira diferente, né? Quando a pessoa não fala verbalmente, ela tenta se comunicar de outra forma. Ou a gente vê com talvez uma forma não socialmente adequada, mas, por exemplo, vamos pensar lá, uma criança típica. A professora vai e dá uma tarefa que a pessoa não gosta. Geralmente, a pessoa, né, a criança típica, o que ela vai fazer? Ela vai querer sair para tomar água, vai apontar o lápis, vai querer conversar, vai fazer alguma coisa para aquela tarefa ela não terminar. Já a criança com TEA não tem isso. Então, ela usa outra forma de comunicação. Por exemplo, ela chora, ela grita, ela fica nervosa. Porque é uma forma de comunicação dela. É típica dela. Então, por isso que a gente precisa pensar em alterações, como é que nós vamos lidar com essa situação, né? A pessoa com TEA, ela se comunica diferente das pessoas típicas. Ela tem comunicação? Tem, sim. Só que quais são os comportamentos que elas usam para se comunicar conosco? Quando se desagradam, por exemplo, com alguma coisa, né? Então, por isso que nós precisamos aprender. Como que nós lidamos com isso? Então, tem pessoas que não irão falar, tem pessoas que terão pouco repertório verbal, e temos pessoas também que têm um vocabulário fluente, uma fala fluente, né? Há pessoas que vão falar de formas mais estereotipadas, diferentes. Então, por exemplo, uma criança que fala com um tom de voz diferenciado, por exemplo, né? Tem criança que ela fala, por exemplo, parecendo um dublador. Oh, não, está quebrado, isso caiu,
ou então ela vai usar a ecolalia, ou seja, ela vai repetir a mesma coisa sempre, a mesma frase sempre, né? Então, às vezes tem crianças que você olha e pensa assim, nossa, ela fala, às vezes tem um diálogo, né, um vocabulário muito, mas muito bem elaborado. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas como que essa criança está se comunicando que parece um adulto comigo? Então, isso não é um problema, são características. E, às vezes, tem uma linguagem tão difícil de compreensão, repetitivo, né, como acabei de falar, tem dificuldade na descrição de coisas que são relevantes para ela. Então, a comunicação, ela é muito diferente. O que seria ecolalia que eu falei? Às vezes falar uma série de frases que pode ser que sim ou não, aparentemente não tem uma função comunicativa, é uma coisa diferente daquilo que você está falando, né? É uma coisa aleatória, né? E aparentemente é algo que não tem uma função muito esclarecida, você não consegue entender como uma comunicação com você. Então, por isso, não é necessariamente um problema. Nós estamos aqui falando de novo de características que são importantes identificarmos, nos atentarmos a isso e tentar ensinar novos repertórios, tentar entender aquela comunicação diferenciada, né? Algumas pessoas têm outras dificuldades de comunicação mais sutis, por exemplo, interpretação de texto, dificuldade em interpretação de texto, não consegue identificar metáforas, né? Então são interações mais sutis. Não é só por ser sutil que não traz nenhum prejuízo. Então, pensemos assim, estamos todos num piquenique e alguém vai e faz uma piada. Todo mundo ri, só que a pessoa não entende aquela piada. Então isso causa algum afastamento. Então, qualquer um de nós pode acontecer isso, né? Agora vamos falar de outra parte, que são os comportamentos repetitivos e interesses restritos. Às vezes pessoas com TEA podem ter movimentos repetitivos e estereotipados em relação ao uso do corpo, pegar objetos, né? Então, como eu falei, a ecolalia é um deles, é um dos comportamentos. Balançar as mãos, que é o flapping, né, que a gente chama. Há muitas crianças que balançam as mãos. Isso é um problema? Não necessariamente. E se ela ficar assim o tempo todo, isso faz com que a gente observe o quê? Pode gerar alguma lesão? Não. Então, se ela faz isso, tá feliz, porque às vezes ela quer se comunicar com você, né? Então, é importante a gente observar em que momentos que ela faz isso. Em que momentos que ela usa movimentos repetitivos. No momento que ela está mais feliz, no momento que ela está triste, isso é importante a gente observar, né? Às vezes a criança ou o adulto pode ter uma aderência inflexível a algumas rotinas ou padrões ritualísticos em relação a comportamentos verbais e não verbais. O que seria isso? O apego à rotina, vamos supor que uma criança sempre come cereal com aquele pote. Se algum dia aquele pote não estiver ali, ou aquele cereal daquela marca não estiver ali, ela entra em crise. E isso gera um sofrimento importante. Então, é importante observarmos esses apegos, que são rígidos, inflexíveis, a determinadas situações. Pode ser nos contextos de rotina geral, ou até mesmo em momentos específicos, como de alimentação. Por exemplo, a família usa sempre o mesmo caminho para levar a criança até a escola, só que de repente ela mudou. Aí a criança entra em crise, simplesmente por ter mudado o caminho, porque ela percebe, né? Então, esse é um tipo de apego inflexível à rotina que gera sofrimentos. Às vezes sim, às vezes não, mas é importante atentarmos a isso, né? Por exemplo, o copo tem que estar exatamente aqui, se alguém muda, né? Isso daí é importantíssimo para a gente entender que esses contextos, eles geram sofrimento, mas nem todos geram sofrimento. Ou às vezes a criança
fala alguma coisa sempre da mesma forma e quer que você responda sempre a mesma coisa. Por exemplo, uma criança que fala assim: mamãe, eu vou ter sonhos bons? E a mãe não vai poder dizer vai, a mãe vai dizer sempre lindos, divinos e maravilhosos. Então sempre a mãe terá que falar isso. Se a mãe não falar isso, ele vai ficar repetindo, perguntando. Parece que o ciclo não se encerrou, não foi adequado ali naquele momento, né? Então ele vai, né, entrar ali num sofrimento até você falar aquilo dali. Então isso, né, são os padrões ritualísticos de comportamento, tá? Às vezes tem interesses que são restritos ou exagerados, em intensidade, no foco, por exemplo. Não tem problema nenhum gostar de dinossauro, mas a criança só fala de dinossauro e ela quer que todo mundo fale de dinossauro o tempo inteiro. Alguns interesses são mais comuns, mas vamos pensar aí numa criança do tipo dinossauros, né, como eu acabei de falar. Mas eu já vi outras crianças que têm interesses, por exemplo, em Egito Antigo, outros idiomas, que são coisas que são gostosas de se conversar, né? Mas o que é desafiador? Às vezes ela chegar num contexto de brincadeira e vão pensar em crianças de 5, 6 anos e vão querer que as pessoas brinquem de pirâmide, faraó e não conseguem brincar de outra coisa, não sei se é seu interesse. Aí é uma questão que tem que tomar bastante cuidado. Porque às vezes nem todas as crianças vão querer entrar naquele mundo, brincar daquela forma, porque é muito específico, né? Às vezes isso torna difícil a comunicação. Então é importante, essa situação é muito extrema, que algumas pessoas podem ter, e que geram aí alguns comprometimentos sociais, e no funcionamento de uma forma geral, no contexto público de comunicação, por exemplo, né? Às vezes ela pode ter hiporreatividade em estímulos sensoriais. Por exemplo, tem algumas crianças que parecem não sentir dor, por exemplo. Elas se machucam e nem percebem que se machucam e não esboçam nenhuma reação de dor. Então isso daí é uma questão, ela tem a questão de reação baixa sensorial a alguns estímulos, né? E tem criança que pode ter hiperreatividade. Ela reage muito a alguns estímulos. Então, às vezes, algum barulho específico causa desconforto nelas, né? Por exemplo, eu não gosto do som daquela maquininha do dentista que fica ali, né? Eu tenho essa questão, essa é a aversão a esse som, né? Então, isso é natural. Só que eu consigo controlar, né? Eu consigo controlar. Então, dependendo da hiperreatividade, e esse barulho é constante, né, no local onde a criança está, é preciso a gente tomar cuidado. Por exemplo, a sirene do sinal da escola, prestar bem atenção, porque às vezes causa muito sofrimento para a criança, né? E aí ela não está sendo inserida, porque para ela está sendo sofrido, né? Tudo isso são características do transtorno e são importantes a gente prestar atenção nesses sinais, porque eles já estão presentes na primeira infância, lá na educação infantil, né? Então, se eles causam alguns prejuízos significativos na área, né, da comunicação, na área social, então nós temos que ficar atentos para adequar o nosso espaço, o nosso ambiente, né? Então, de forma geral, dentro de um contexto com uma análise cautelosa de uma equipe multiprofissional, esses comportamentos, ou alguns desses comportamentos, eles precisam analisar se causam prejuízos importantes para poder fazer o diagnóstico e auxiliar essa criança. Então, a caracterização do TEA, que nós vamos falar agora, em nível de suporte, é importante, né, que nós saibamos, né, que o nível 1, 2 e 3 são: nível 1, precisa de suporte; nível 2, precisa de um suporte mais substancial; e nível 3, precisa de suporte para realizar a maior parte das atividades do seu cotidiano, né? Então, esses 3 níveis de suporte,
eles são divididos de acordo com as características que eu acabei de falar aqui do TEA, né? Déficit sociocomunicativo, interação e comunicação social, e a comportamentos restritos e repetitivos, tá? Então, há pessoas que, em relação à comunicação social, podem necessitar de muito suporte e, em relação a comportamentos restritos e repetitivos, um suporte mais pontual, mais tranquilo, né? Então, essas diferenças são importantes ser consideradas, tá? No momento aí do prognóstico, né? Então, é importante a gente pensar que todos precisam de suporte, uns maior e outros menor, tá? Então, nós vamos agora parando por aqui. Até o próximo encontro.